Feche os olhos por um momento e imagine o som do mar. Um mar escuro, profundo, onde o vento sopra suave e as ondas batem no casco de um navio antigo. Imagine o cheiro de sal no ar, a madeira velha rangendo com cada movimento da água, e lá no horizonte, uma vela branca surgindo devagar, como uma sombra que cresce no breu da noite. Bem-vindo a uma história que aconteceu de verdade, num tempo em que o oceano era o lugar mais livre e mais perigoso do mundo. Uma história de medo, de inteligência, de mistério e de um homem que virou lenda antes mesmo de morrer. Deixe o corpo relaxar, a mente vagar, e permita que essa história te leve para muito longe daqui. Havia um tempo, não tão distante quanto parece, em que os mares do Atlântico eram divididos de uma maneira muito diferente de hoje. Não havia satélites, não havia rádio, não havia como pedir socorro quando o navio estava em apuros no meio do oceano. Os navios viajavam carregados de riquezas, de especiarias vindas do outro lado do mundo, de açúcar, de tabaco, de tecidos finos e de ouro. E entre esses navios e seus tesouros, havia uma força que os governos tentavam controlar, mas nunca conseguiam eliminar completamente: os piratas. A Era de Ouro da pirataria durou aproximadamente de 1680 até 1730, um período de cerca de 50 anos em que o Caribe e as costas da América do Norte e da África foram dominados por homens que haviam escolhido uma vida fora das regras. Eram marinheiros experientes, muitos deles ex-soldados ou trabalhadores de navios que um dia decidiram que preferiam a liberdade do mar aberto à obediência forçada de um capitão cruel ou de um senhor distante. Eles navegavam em grupos, tinham seus próprios códigos de honra, suas próprias regras, e acima de tudo, tinham medo de muito pouca coisa neste mundo. Mas mesmo nesse mundo de homens corajosos e perigosos, havia um nome que fazia todos pararem. Um nome que, quando sussurrado nos portos, fazia os marinheiros olharem para o horizonte com inquietação. Um nome que os capitães de navios mercantes temiam ouvir mais do que qualquer tempestade, mais do que qualquer recife escondido, mais do que qualquer doença a bordo. Esse nome era Barba Negra. Edward Teach, que ficou conhecido para sempre como Barba Negra, não era um fantasma nem um demônio, embora muita gente da época acreditasse que poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Era um homem real, nascido provavelmente na Inglaterra, em algum momento por volta de 1680, talvez na cidade de Bristol, que era naquela época um dos maiores portos do país. Pouco se sabe sobre sua infância ou sua juventude. Ele surge na história como marinheiro experiente, depois como tripulante de navios de guerra, e então como pirata. A transição foi natural para muitos homens de seu tempo, e para Edward Teach não foi diferente. O que o tornava diferente de todos os outros, no entanto, não era apenas sua coragem ou sua habilidade como navegador. Era algo mais difícil de explicar, algo que tinha a ver com a forma como ele entendia as pessoas e entendia o poder. Barba Negra havia compreendido uma coisa que poucos em sua época entendiam com tanta clareza: o medo é mais poderoso do que qualquer espada. O medo paralisa antes mesmo de qualquer batalha começar. O medo faz os homens entregarem seus navios sem resistir, faz os capitães levantarem a bandeira branca antes de um único tiro ser disparado. E se você consegue criar medo suficiente ao seu redor, nunca precisará realmente lutar. Essa foi a grande genialidade de Edward Teach. Ele construiu uma imagem tão assustadora, tão sobrenatural, que a simples visão de seu navio no horizonte era capaz de derrotar inimigos sem que fosse necessário disparar um único canhão. Ele não foi o pirata mais violento da história. Ele foi, sem dúvida, o mais inteligente em transformar sua própria presença em uma arma. A barba era o começo de tudo. Edward Teach tinha uma barba escura, densa e comprida, que descia pelo rosto e pelo pescoço de forma impressionante. Numa época em que a maioria dos homens usava barbas curtas ou era barbeada, aquela barba era por si só uma declaração. Ela dizia: sou diferente, sou selvagem, sou livre de qualquer regra de aparência ou de comportamento. Mas a barba por si só não teria criado a lenda. Foi o que ele fazia com ela que transformou Edward Teach no terror dos mares. Antes de cada batalha, antes de cada abordagem,
Antes de cada momento em que precisava que o medo chegasse antes dele, Edward Teach trançava sua barba em pequenas tranças e amarrava nelas cordas finas de linho, conhecidas como pavios de cânhamo. Esses pavios eram exatamente o que o nome diz, cordas finas feitas de fibra de cânhamo, do mesmo material usado na época para acender armas de fogo. Eles queimavam devagar, produzindo uma fumaça grossa e persistente. E Edward Teach os acendia. Imagine a cena. Um navio mercante navegando tranquilo pelo Caribe, carregado de mercadorias, quando no horizonte aparece uma silhueta escura. O navio se aproxima. Os marinheiros do mercante olham com lunetas e veem algo que não conseguem compreender completamente. Um homem de pé na proa do navio inimigo, alto, de aparência sombria, e ao redor de seu rosto uma fumaça escura que sobe em espirais como se ele estivesse em chamas. Os olhos brilham por entre a fumaça. A barba é longa, escura e parece viva, movendo-se com o vento e com o movimento das chamas. Ele não parece estar com calor, não parece estar com dor. Parece simplesmente não pertencer a este mundo. Naquela época, em que muita gente acreditava genuinamente em demônios, em aparições, em pactos com o diabo, ver aquela figura era algo que ultrapassava os limites do que a mente conseguia processar de forma racional. Não era um homem comum. Era algo mais. Era o próprio terror assumindo uma forma humana e vindo buscar o navio deles. E diante dessa visão, a maioria dos capitães mercantes tomava a única decisão que lhes parecia razoável. Levantava a bandeira branca e entregava tudo sem resistência. Era exatamente esse o plano. Não havia mágica, não havia pacto sobrenatural. Havia um homem brilhante que havia entendido que o teatro é parte da guerra, que a aparência molda a realidade, e que se você parecer invencível por tempo suficiente, muita gente vai acreditar que você é. O navio de Barba Negra era outro elemento fundamental da sua lenda. Ele navegou em diferentes embarcações ao longo de sua carreira como pirata, mas a mais famosa de todas foi a que ele capturou e transformou em sua fortaleza pessoal. O navio era originalmente um navio negreiro francês chamado La Concorde, e quando Barba Negra o tomou no final de 1717 ao largo das costas de Barbados, viu imediatamente o potencial daquela embarcação. Era grande, rápido e suficientemente robusto para suportar uma transformação significativa. Barba Negra ordenou que o navio fosse modificado. Foram instalados mais canhões, muitos mais do que um navio de seu tamanho normalmente carregaria. No final, o Queen Anne's Revenge, como foi rebatizado, tinha 40 canhões ao longo de seus lados. 40 bocas de fogo capazes de disparar ao mesmo tempo, capazes de reduzir outro navio a pedaços em questão de minutos. Mas o mais impressionante não era o que o navio podia fazer. Era o que ele representava. No mundo da pirataria, o tamanho do navio era uma declaração de poder. E o Queen Anne's Revenge era enorme para os padrões da época, especialmente para um pirata. Navios piratas geralmente eram menores e mais ágeis, escolhidos pela velocidade em vez do poder de fogo. Barba Negra havia feito uma escolha diferente. Ele havia escolhido o poder bruto, a presença avassaladora, o navio que bloqueava o horizonte quando aparecia. Um navio que parecia não pertencer a nenhum pirata comum, mas sim a uma força da natureza. O Queen Anne's Revenge velejava com uma bandeira preta, como era comum entre os piratas. A bandeira preta em si já era um aviso: pirates a bordo, rendam-se. Mas a bandeira de Barba Negra era diferente das outras. Mostrava um esqueleto, uma figura humana feita de ossos, segurando uma ampulheta em uma mão e uma lança apontada para um coração vermelho na outra. A mensagem era clara mesmo para quem não sabia ler: o tempo está se esgotando, e a morte está vindo. Entregue-se agora ou sofra as consequências. A combinação do navio imenso, dos 40 canhões, da bandeira sinistra e do capitão com fumaça saindo da barba criava um efeito praticamente irresistível. Quando Queen Anne's Revenge aparecia em cena, não havia muita discussão. A maioria dos navios simplesmente parava e esperava o inevitável. A carreira de Barba Negra como pirata independente começou de verdade em 1716,
quando ele se juntou a um pirata já estabelecido chamado Benjamin Hornigold. Hornigold era respeitado no mundo da pirataria caribenha, um homem experiente que havia construído uma pequena frota e operava principalmente a partir da ilha de Nova Providência, nas Bahamas, que era naquela época um verdadeiro refúgio para piratas de toda sorte. Foi com Hornigold que Edward Teach aprendeu os detalhes do ofício, que aperfeiçoou suas técnicas de navegação, que construiu a reputação que o precederia em todos os portos do Caribe. Mas a parceria não durou muito. Em 1717, Benjamin Hornigold aceitou um perdão real oferecido pelo governo britânico e se tornou ele próprio um caçador de piratas. Foi uma mudança de lado bastante comum na época, quando os governos ofereciam anistias para tentar reduzir a pirataria sem precisar de batalhas custosas. Barba Negra não aceitou o perdão. Ele não estava interessado em se tornar um homem respeitável, em largar os mares livres pela proteção de uma coroa distante. Ele estava interessado em continuar sendo exatamente o que havia se tornado, o homem mais temido do oceano. Então pegou sua parte da frota, tomou La Concorde e seguiu seu próprio caminho. O período que se seguiu foi o mais ativo e o mais famoso de sua carreira. Entre 1717 e 1718, Barba Negra capturou dezenas de navios ao longo da costa leste da América do Norte e pelo Caribe, construindo uma pequena frota e uma reputação que crescia a cada semana. Os relatos chegavam aos portos mais rápido do que os próprios navios conseguiam viajar. Em cada porto, em cada taberna, em cada cais onde marinheiros se reuniam para beber e contar histórias, o nome de Barba Negra estava em todas as bocas. Era contado que ele havia capturado tal navio perto de tal ilha. Era contado que sua barba queimava mesmo sob a chuva. Era contado que ele havia bebido rum misturado com pólvora de arma de fogo para mostrar que não tinha medo de nada. Era contado que ele havia atirado no próprio imediato sem razão aparente, apenas para lembrar a tripulação que era capaz de qualquer coisa. Muitas dessas histórias eram exageradas, algumas eram provavelmente inventadas. Mas Barba Negra entendia o valor das histórias. Ele entendia que cada exagero, cada rumor impossível que circulava sobre ele, tornava sua lenda maior e sua próxima captura mais fácil. Havia algo quase teatral na forma como Barba Negra conduzia suas operações, e não é coincidência que alguns estudiosos da história da pirataria o comparem a um ator que havia encontrado o papel perfeito e nunca mais saiu dele. Ele havia criado um personagem, o pirata mais assustador do mundo, e interpretava esse personagem com uma dedicação absoluta, entendendo que a consistência era fundamental para que o medo funcionasse. Se um dia ele parecesse vulnerável, comum, humano demais, o feitiço se quebraria. Então ele nunca permitia que o feitiço se quebrasse. É importante entender o contexto em que tudo isso acontecia, porque esse contexto explica muito sobre por que a pirataria florescia naquela época e por que Barba Negra conseguiu operar tão livremente por tanto tempo. O mundo de 1717 era um mundo de enormes distâncias e comunicação lenta. Uma carta enviada da Jamaica para Londres levava semanas para chegar. Uma ordem real levava meses para ser implementada do outro lado do oceano. E no meio desse oceano imenso, com suas ilhas espalhadas, seus enseadas escondidas e seus ventos imprevisíveis, era extraordinariamente difícil para qualquer governo manter controle real. As potências europeias, principalmente Inglaterra, França, Espanha e Holanda, travavam guerras intermináveis pelo controle das rotas comerciais e das colônias. E nessas guerras, elas usavam regularmente navios e marinheiros de forma bastante casual, contratando-os quando eram necessários e dispensando-os quando as guerras terminavam. Os chamados corsários, que eram essencialmente piratas com licença governamental para atacar navios inimigos, eram comuns e importantes nas estratégias militares da época. Quando a guerra acabava, esses homens que haviam passado anos vivendo de ataques no mar simplesmente continuavam fazendo o que sabiam fazer, só que agora sem aprovação oficial. Era um sistema que criava piratas de forma quase sistemática, e os governos sabiam disso, mas por muito tempo preferiram ignorar o problema enquanto ele não afetasse diretamente seus próprios navios. Quando afetava, como eventualmente sempre afetava, reagiam com dureza,
Mas por muito tempo a pirataria foi tratada como uma espécie de mal necessário, um lado sombrio do comércio marítimo que sempre existiria. O Caribe era o centro desse mundo paralelo. Suas ilhas numerosas ofereciam esconderijos naturais perfeitos, enseada protegidas por recifes de coral, baías escondidas atrás de promontórios, praias isoladas onde navios podiam ser reparados longe dos olhos das autoridades. As águas eram ricas em peixes para alimentar as tripulações, as ilhas produziam frutas frescas que preveniam o escorbuto, e as rotas comerciais entre a Europa e as Américas passavam inevitavelmente por essas águas, oferecendo um fluxo constante de navios carregados com as riquezas que o Novo Mundo produzia em abundância. Para um pirata experiente como Barba Negra, conhecer essas águas era uma vantagem enorme sobre os navios de guerra que vez ou outra vinham tentar acabar com sua operação. Ele conhecia os recifes que poderiam destruir um navio não familiar com a região, conhecia os ventos que favoreciam certas rotas, conhecia os portos onde podia comprar suprimentos sem fazer muitas perguntas. Era um conhecimento que levava anos para ser adquirido e que representava uma diferença real entre a vida e a morte no oceano daquele tempo. A tripulação de Barba Negra era, como a de todos os piratas da Era de Ouro, uma mistura extraordinária de pessoas de todos os cantos do mundo. Havia ingleses e irlandeses, havia escoceses, havia franceses e holandeses. Havia africanos libertos ou fugidos da escravidão que encontravam na pirataria uma das poucas formas de vida onde eram tratados com alguma igualdade. Havia ameríndios, havia marinheiros vindos das Índias Orientais e das Américas. Era um mundo em que a cor da pele importava muito menos do que a competência como marinheiro e a disposição para compartilhar os riscos e as recompensas. Isso era algo genuinamente incomum para a época. Numa sociedade rigidamente estratificada, onde a origem social, a cor da pele e o dinheiro determinavam tudo, os navios piratas operavam como uma espécie de democracia brutal mas real. O capitão era eleito pela tripulação e podia ser destituído por ela se não cumprisse sua parte. O espólio era dividido de acordo com regras estabelecidas antes de qualquer expedição. Cada membro da tripulação tinha voto nas decisões importantes. E havia, em muitas frotas piratas, algo que se poderia chamar de sistema de seguros. Os tripulantes que fossem feridos em batalha e perdessem membros ou capacidades recebiam compensações específicas. Era um sistema imperfeito, brutal à sua maneira, e que existia ao lado de toda a violência e o crime inerentes à pirataria. Mas era também, de forma estranha, um dos sistemas mais igualitários que existiam naquela época no mundo atlântico. E isso explica, em parte, porque tantos homens escolhiam a vida pirata não apenas por ganância, mas por uma espécie de liberdade que não encontrariam em nenhum outro lugar. Barba Negra navegou por essas águas com crescente sucesso durante todo o ano de 1717 e início de 1718. Sua frota cresceu, sua reputação cresceu, e o número de navios que capturava continuava aumentando. Mas foi em maio de 1718 que aconteceu um dos episódios mais extraordinários de toda a Era de Ouro da pirataria. Um episódio que mostra com clareza perfeita quem era realmente Edward Teach por trás da lenda de Barba Negra. Charleston era, em 1718, uma das cidades mais importantes e prósperas da costa leste da América do Norte. Era a capital da colônia da Carolina do Sul, um porto movimentado por onde passavam navios carregados de arroz, de madeira, de índigo e de outros produtos que as colônias exportavam para a Europa. Era uma cidade rica, bem estabelecida, com uma sociedade colonial próspera e um porto que recebia navios de toda parte do mundo atlântico. E Barba Negra decidiu bloqueá-la. Com seu Queen Anne's Revenge e outros navios de sua frota, ele posicionou suas embarcações na entrada do porto de Charleston, em águas rasas onde navios maiores de guerra teriam dificuldade em manobrar, e simplesmente parou de deixar qualquer navio entrar ou sair. Por aproximadamente uma semana, a cidade mais importante da colônia ficou completamente isolada do mar. Navios carregados esperavam sem poder sair. Navios chegando eram desviados ou capturados. O comércio parou completamente. Foi um gesto de audácia extraordinária. Barba Negra estava essencialmente desafiando a autoridade colonial britânica de forma aberta e pública,
bloqueando um porto importante da coroa inglesa como se as leis e o poder do governo simplesmente não existissem. Era uma declaração, tanto quanto um ato prático. Durante o bloqueio, Barba Negra capturou vários navios, incluindo um navio com alguns dos cidadãos mais importantes de Charleston a bordo. E aqui vem a parte mais surpreendente da história, a parte que separa Edward Teach de muitos de seus contemporâneos e mostra a complexidade real do homem por trás da lenda. Barba Negra não queria ouro, não queria prata, não queria joias ou especiarias ou qualquer das riquezas que normalmente motivavam os ataques piratas. O que Barba Negra queria, e exigiu como condição para libertar seus reféns e encerrar o bloqueio, era um carregamento de medicamentos. Medicamentos. Remédios. Suprimentos médicos que eram preciosos e caros naquela época, quando a medicina ainda entendia muito pouco sobre a maioria das doenças, quando antibióticos não existiam, quando uma infecção simples podia matar um homem saudável em questão de dias. Os piratas sofriam de todas as doenças que assolavam os marinheiros da época: escorbuto, malária, desenteria, feridas infeccionadas. E Barba Negra, olhando para sua tripulação doente e sabendo que remédios valem mais do que ouro quando você está no meio do oceano sem acesso a médicos, decidiu que era isso que ele precisava. A colônia de Charleston, diante da alternativa de ver seus cidadãos notáveis retidos e seu porto bloqueado indefinidamente, cedeu. Os medicamentos foram entregues. Os reféns foram liberados. O bloqueio terminou. E Barba Negra navegou para longe com seu carregamento de remédios, deixando para trás uma cidade em estado de choque e um episódio que seria contado e recontado por gerações. Há algo ao mesmo tempo pragmático e humano nessa história. O homem que havia construído toda uma imagem de terror sobrenatural, que passeava com fumaça saindo da barba e 40 canhões apontados para o mundo, estava, no fundo, tentando manter sua tripulação viva. Os remédios que exigiu eram provavelmente para tratar uma doença que havia se espalhado pelos seus navios, possivelmente sífilis, que era devastadoramente comum entre marinheiros da época, ou alguma outra infecção grave. Ele transformou a necessidade em teatro, o bloqueio de um porto inteiro em uma operação para conseguir o que sua tripulação precisava. Depois do bloqueio de Charleston, Barba Negra tomou uma decisão que confundiu a muitos. Ele aceitou um perdão do governador da Carolina do Norte. Mas esse perdão merece ser entendido em seu contexto, porque não foi simplesmente uma rendição ou uma mudança de coração repentina. A Carolina do Norte era, em 1718, uma colônia com relações bastante informais com a autoridade real. Seu governador, Charles Eden, era um homem que havia desenvolvido um entendimento tácito com os piratas que operavam nas águas próximas, um entendimento que envolvia deixá-los em paz em troca de uma parte dos seus lucros. Era uma corrupção aberta, mas também uma realidade prática numa época em que as colônias americanas operavam com grande autonomia e os governadores frequentemente precisavam tomar decisões pragmáticas sem esperar ordens de Londres. Barba Negra instalou-se em Bath, uma pequena cidade na Carolina do Norte. Casou-se com uma jovem local, embora rumores da época sugerissem que essa era talvez a 13ª esposa, dado o estilo de vida irregular que havia levado, e passou alguns meses numa espécie de semi-aposentadoria. Mas o mar é difícil de abandonar quando é a única vida que você conhece, e não demorou muito para que Barba Negra estivesse de volta ao oceano. O problema era que o governador da Virgínia, Alexander Spotswood, era um homem muito diferente do governador da Carolina do Norte. Spotswood não tinha acordos com piratas, não aceitava subornos e estava genuinamente comprometido com eliminar a pirataria nas águas sob sua jurisdição. E a presença de Barba Negra tão perto, operando com a cumplicidade do governador vizinho, era uma ofensa que ele não estava disposto a tolerar. Spotswood convenceu 2 marinheiros experientes a liderar uma expedição contra Barba Negra. Um deles era um homem chamado Robert Maynard, um tenente da Marinha Real que havia provado sua competência em outras operações e que não tinha medo do nome que fazia todos os outros tremerem. Maynard recebeu 2 Loops, navios pequenos e rápidos que poderiam navegar nas águas rasas onde Barba Negra se escondia, e ordens para capturar ou eliminar o pirata mais famoso do mundo.
O encontro final aconteceu no dia 22 de novembro de 1718, numa enseada próxima à ilha de Ocracoke, na Carolina do Norte. Barba Negra havia ancorado ali com um único sloop, o Adventure, que ele usava para operações menores nas águas costeiras. A tripulação era menor do que o habitual, e alguns dos homens haviam descido à terra naquela noite anterior, o que significa que quando os navios de Maynard apareceram no amanhecer, Barba Negra estava em desvantagem numérica. A batalha começou com trocas de canhão, como era comum nos combates navais da época. O sloop de Maynard foi atingido e sofreu baixas. Barba Negra, em resposta, preparou seu famoso truque, ordenou que sua tripulação se abaixasse fora da vista do navio inimigo, criando a impressão de que o convés estava quase vazio, de que a maioria da tripulação havia sido morta ou incapacitada. Então esperou que Maynard se aproximasse para inspecionar o dano. Quando o navio de Maynard chegou perto o suficiente, a tripulação de Barba Negra levantou num só movimento, jogando granadas improvisadas feitas de garrafas cheias de pólvora e metal, e Barba Negra liderou pessoalmente o ataque ao abordagem no navio inimigo. Era um truque antigo, um truque de teatro novamente, usar a aparência de derrota para criar uma oportunidade de ataque. Mas Maynard estava preparado. Havia escondido a maior parte de sua própria tripulação abaixo do convés, esperando exatamente esse tipo de manobra. Quando os piratas abordaram o navio esperando encontrar poucos defensores, foram recebidos por uma força maior do que esperavam. O que aconteceu em seguida é uma das histórias mais contadas de toda a Era de Ouro da pirataria, repetida em livros, em narrativas populares e em contos de marinheiros por gerações. Edward Teach e Robert Maynard se encontraram no convés do navio, e os dois homens travaram um combate direto. Barba Negra era um combatente formidável. Era grande, forte, experiente em combate de curta distância, acostumado à violência dos abordagens em alto mar. E naquela manhã de novembro de 1718, ele lutou com uma determinação que impressionou até seus inimigos. Os relatos da época, publicados pelos próprios soldados que estiveram presentes, descrevem um homem que continuou lutando mesmo depois de receber ferimentos que teriam parado qualquer outro. Cada ferida parecia apenas torná-lo mais determinado, mais feroz, mais presente no combate. Eram descrições que alimentavam a lenda, que faziam as pessoas sussurrarem que ele realmente tinha feito um pacto sobrenatural, que era imune à dor e à morte como qualquer criatura humana normal seria. Mas havia uma explicação mais simples. Era um homem que havia passado a vida inteira em condições extremas, que havia treinado seu corpo e sua mente para suportar o que a maioria das pessoas jamais experimentaria, e que naquele momento final estava lutando não apenas pela vida, mas pela única identidade que havia conhecido. Quando finalmente caiu, Edward Teach havia recebido 5 tiros de arma de fogo e inúmeros ferimentos de espada. Estava de pé até o momento em que simplesmente não estava mais. E mesmo depois, quando os combates terminaram e o navio de Maynard varreu o convés, a tripulação de marinheiros reais olhava para o corpo do pirata mais famoso do mundo com uma mistura de alívio e algo que talvez fosse próximo do espanto. Haviam vencido, mas ao custo de muitas baixas, e o homem que haviam derrotado havia levado um tempo extraordinariamente longo para ser derrotado. Robert Maynard, seguindo o costume da época, cortou a cabeça de Barba Negra e a pendurou na proa de seu navio. Era uma prática comum quando piratas importantes eram capturados ou mortos, uma forma de demonstração pública da vitória e um aviso para outros. A cabeça seria exibida em diferentes portos ao longo da viagem de volta, uma confirmação visual para todos aqueles que precisavam acreditar que o homem que havia bloqueado Charleston, que havia navegado com fumaça saindo da barba, que havia aterrorizado os mares por anos, estava realmente morto. E a notícia se espalhou rapidamente, como todas as notícias importantes do oceano se espalhavam naquela época, de porto em porto, de marinheiro em marinheiro, de taberna em taberna. Barba Negra havia morrido. O Queen Anne's Revenge havia encalhado meses antes, numa operação que muitos suspeitavam ter sido deliberada. A Era de Ouro da pirataria estava chegando ao fim, e com a morte de Edward Teach, havia perdido um de seus maiores e mais coloridos personagens. Mas as lendas não morrem com o corpo.
E a lenda de Barba Negra, longe de terminar naquela manhã de novembro, estava apenas começando a crescer. A morte de um lendário pirata sempre levanta uma pergunta que nunca consegue ser respondida completamente: o que aconteceu com o tesouro? Edward Teach havia capturado dezenas de navios ao longo de sua carreira, havia acumulado grandes quantidades de ouro, prata, joias e mercadorias valiosas. Havia rumores constantes de que ele havia escondido a maior parte de suas riquezas em algum lugar secreto, num lugar que apenas ele conhecia, numa ilha sem nome ou numa enseada escondida ao longo da vasta costa americana. Antes de morrer, segundo os relatos que circularam nos portos depois de sua morte, Edward Teach havia dito algo que se tornou talvez a frase mais famosa de toda a era de ouro da pirataria. Quando alguém de sua tripulação lhe perguntou onde havia escondido seu tesouro, ele teria respondido com um sorriso que apenas ele e o diabo sabiam onde estava, e que quem sobrevivesse ao outro ficaria com tudo. É uma frase perfeita. Tem o tom exato da personagem que ele havia construído, com a referência ao diabo que alimentava suspeitas sobrenaturais que ele próprio havia cultivado cuidadosamente ao longo de toda a sua carreira. Tem o humor sombrio de alguém que, mesmo diante da morte, mantém o controle da narrativa sobre si mesmo. E tem, acima de tudo, a característica mais poderosa de qualquer lenda: a promessa de um segredo que nunca foi completamente revelado. Por mais de 300 anos, pessoas têm procurado o tesouro de Barba Negra. Ao longo das costas da Carolina do Norte e da Virgínia, nas ilhas do Caribe, nas Bahamas, nas costas da Flórida, ao longo de toda a rota que Barba Negra teria navegado, houve expedições, investigações, escavações, pesquisas de toda sorte. A ilha de Ocracoke, onde ele passou seus últimos dias e onde foi morto, recebeu ao longo dos séculos uma atenção especial dos caçadores de tesouro. A própria ideia de Ocracoke Island, aquela faixa de areia e vegetação baixa perdida nas Outer Banks da Carolina do Norte, tornou-se associada de forma inseparável à memória do pirata. Nada definitivo jamais foi encontrado. Há especulações, há teorias, há alguns objetos que poderiam estar relacionados à época e às operações de Barba Negra. Mas o grande tesouro, o cofre de ouro e prata que alimenta os sonhos dos caçadores de fortuna, permanece tão misterioso quanto sempre foi. E talvez seja melhor assim. Um mistério que permanece mistério tem muito mais valor narrativo do que um mistério resolvido. O que foi encontrado, de forma muito mais concreta e muito mais interessante do ponto de vista histórico, foi o próprio Queen Anne's Revenge. O navio havia encalhado em maio de 1718 num banco de areia próximo a Beaufort Inlet, na Carolina do Norte. As circunstâncias exatas do encalhe nunca foram completamente esclarecidas. Alguns historiadores acreditam que foi um acidente genuíno, resultado de navegação descuidada em águas traiçoeiras. Outros suspeitam que Barba Negra planejou o encalhe deliberadamente, como uma forma de reduzir o tamanho de sua frota e de sua tripulação, ficando com os homens mais leais e com menos bocas para dividir os lucros futuros. Em 1996, arqueólogos subaquáticos encontraram os restos de um navio em Beaufort Inlet que as análises subsequentes identificaram como sendo muito provavelmente o Queen Anne's Revenge. As escavações que se seguiram ao longo dos anos subsequentes revelaram uma quantidade extraordinária de artefatos: canhões, âncoras, instrumentos de navegação, armas, utensílios do cotidiano a bordo de um navio do início do século XVIII. Cada peça ajuda a reconstruir não apenas a história daquele navio específico, mas a realidade material da vida na era de ouro da pirataria. Mas além dos artefatos físicos, há outro tipo de tesouro que o Queen Anne's Revenge preservou: a conexão concreta com uma história que tantas vezes parece mais mito do que realidade. Tocar nos canhões que Barba Negra instalou naquele navio, estudar as âncoras que mantiveram aquela embarcação no fundo do mar por quase 300 anos, ver os objetos do cotidiano que pertenceram às pessoas que navegaram aquelas águas num tempo tão diferente do nosso, é uma forma de tornar real o que facilmente poderia permanecer no reino da fantasia. A era de ouro da pirataria terminou essencialmente nos anos seguintes à morte de Barba Negra. Outros piratas famosos haviam sido capturados ou mortos nos meses ao redor daquele mesmo período. Sam Bellamy havia morrido numa tempestade em 1717.
Charles Vane seria capturado e executado em 1720. Calico Jack, como era conhecido John Haka, seria capturado no mesmo ano. Bartholomew Roberts, talvez o pirata mais prolífico de toda a era em termos de navios capturados, morreria em batalha em 1722. E com cada morte, com cada captura, a Era de Ouro perdia um de seus protagonistas e o controle governamental sobre os mares aumentava gradualmente. Os governos europeus haviam finalmente decidido que o custo da pirataria era alto demais. As companhias de comércio que movimentavam as economias coloniais exigiam proteção. As rotas marítimas precisavam ser seguras para que o comércio florescesse. E a tecnologia naval estava melhorando, tornando mais difícil para piratas individuais ou pequenas frotas resistir a navios de guerra modernos e bem armados. O mundo estava mudando, e a janela de oportunidade que havia permitido que uma geração de piratas vivesse como nenhuma outra foi se fechando de forma irresistível. Mas o que essa era produziu em termos de imaginação coletiva foi extraordinário e durou muito além do momento histórico que a gerou. Os piratas da Era de Ouro, e Barba Negra em particular, tornaram-se figuras arquetípicas, personagens que habitam o imaginário de culturas ao redor do mundo até hoje. A bandeira preta com caveira e ossos cruzados, o Jolly Roger, como é chamada em inglês, é um símbolo reconhecido instantaneamente em qualquer parte do planeta. O pirata como personagem, corajoso, livre, perigoso, mas também de alguma forma admirável em sua recusa de se submeter às regras do mundo convencional, é um arquétipo que aparece em contos infantis, em romances de aventura, em filmes e em histórias de todos os tipos. Edward Teach, que viveu esse sonho de forma tão extravagante e tão completa, e que o transformou numa lenda que sobreviveu a ele por mais de 300 anos, entendeu isso melhor do que qualquer outro. Ele não era apenas um criminoso que atacava navios. Era um performer, um criador de mitos, um homem que havia entendido o poder da imaginação e que havia usado esse poder de formas que poucos de seus contemporâneos ou sucessores conseguiram igualar. A fumaça da barba, os pavios acesos trançados nos cabelos escuros, o navio enorme com 40 canhões, a bandeira sinistra com o esqueleto e o coração, o bloqueio de uma cidade inteira por medicamentos, a frase enigmática sobre o tesouro que apenas ele e o diabo conheciam. Cada um desses elementos era uma peça cuidadosamente construída de uma identidade que transcendia o individual e se tornava algo coletivo. Algo que pertencia não apenas a Edward Teach, mas ao imaginário de todos que ouvissem falar dele. É impossível separar completamente o homem real da lenda que ele mesmo ajudou a criar. Mas talvez essa separação não seja necessária, e talvez não seja nem mesmo desejável. As histórias que sobrevivem ao longo dos séculos raramente o fazem porque preservam com precisão fotográfica os fatos de quem as protagonizou. Elas sobrevivem porque capturam algo verdadeiro sobre o espírito humano, sobre os desejos e os medos e as aspirações que atravessam gerações. A história de Barba Negra captura algo verdadeiro sobre o desejo de liberdade, sobre o poder do medo, sobre a diferença entre o que as pessoas são e o que parecem ser, sobre a maneira como uma boa história pode ser a mais poderosa de todas as armas. Esses são temas que não envelhecem, que continuam sendo relevantes enquanto houver seres humanos para ouvi-los e senti-los. Nos museus que preservam os artefatos do Queen Anne's Revenge na Carolina do Norte, visitantes de todo o mundo passam diante dos canhões enferrujados e das âncoras cobertas de séculos, e algo nele se reconecta com aquele tempo distante e ao mesmo tempo tão presente na imaginação coletiva. Uma criança olha para um canhão e pensa em piratas, em aventuras, em mares distantes. Um adulto olha e pensa no homem que ordenou que aquele canhão fosse instalado, no capitão que navegou com ele pelos mares do Caribe, no ser humano complexo por trás da lenda impossível. As águas ao redor de Ocracoke Island, aquela enseada onde Barba Negra passou seus últimos dias e onde Robert Maynard o encontrou naquela manhã de novembro de 1718, são hoje praticamente as mesmas de então. A areia branca e o água turquesa, os ventos que sopram do oceano aberto, os pássaros marinhos que cruzam o céu com aquela leveza particular das costas americanas. O lugar mudou pouco, e há quem diga que ao caminhar pela praia em certas noites, quando o vento é forte e o mar está agitado, é possível sentir algo do passado ainda presente no ar,
como se aquelas histórias fossem tão grandes que não caberiam apenas nos livros e precisassem também do próprio lugar para continuar existindo. É, claro, apenas a imaginação fazendo seu trabalho, que é exatamente o trabalho que faz há milênios: transformar lugares em memória, memória em história, e história em algo que continua vivo muito depois que todos os que participaram dela já se foram. Barba Negra entenderia isso, provavelmente melhor do que qualquer um. Afinal, foi exatamente isso que ele fez durante toda a sua vida: transformar sua própria existência em uma história maior do que qualquer vida individual poderia ser. E assim o Atlântico continua, escuro e vasto como sempre foi, guardando nos seus fundos os ossos de navios e de histórias que um dia navegaram por sua superfície. O Queen Anne's Revenge ainda descansa perto de Beaufort, seus canhões agora estudados por arqueólogos em vez de temidos por capitães mercantes. A enseada de Ocracoke ainda existe, quieta e bela, o lugar onde uma era terminou numa manhã de novembro há mais de 300 anos. E em algum lugar nesse oceano imenso, ou talvez numa praia esquecida por onde o vento passa sem que ninguém ouça, o tesouro de Barba Negra pode ou não existir, pode ou não estar esperando por alguém que nunca virá, ou talvez por alguém que ainda não nasceu. A promessa permanece, como ele prometeu que permaneceria, eterna como o mar, misteriosa como a fumaça que subia da barba daquele homem que um dia decidiu que seria o pirata mais temido do mundo, e que conseguiu ser exatamente isso, e um pouco mais. O mar não guarda segredos para sempre, mas sabe guardá-los por muito, muito tempo. E enquanto os guarda, a história continua a ser contada, de geração em geração, sempre um pouco diferente, sempre um pouco maior, sempre um pouco mais assustadora e um pouco mais maravilhosa do que a vez anterior. É assim que as lendas funcionam. É assim que Edward Teach, que um dia foi apenas um marinheiro de Bristol, se tornou para sempre Barba Negra, o terror dos mares, o homem que navegou com fogo na barba e que deixou um tesouro que talvez nunca seja encontrado, mas que nunca vai parar de ser procurado. E agora, enquanto o mar continua seu eterno movimento de ir e vir, enquanto as ondas batem suavemente numa praia distante e o vento carrega o cheiro de sal por sobre as águas escuras, essa história pode pousar com leveza sobre a mente que a ouviu, como uma névoa suave que não pesa, que apenas envolve, que apenas acompanha o caminho gentil para o descanso que a noite oferece. O oceano é um bom lugar para deixar os pensamentos vagarem antes de dormir, e histórias como essa são o tipo de companhia perfeita para essa viagem quieta que cada noite oferece a quem se permite descansar.